crianças do quinto ano, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de geografia? Aula com a professora Fran? Hoje a nossa aula é de número 29. Vamos dar uma olhadinha nos materiais que nós vamos utilizar? Então, para hoje, como de costume, nós vamos precisar de um caderno ou uma folha de papel para você fazer as anotações, lápis, borracha, apontador e lápis coloridos. Uma mesa ou uma caixa firme, né, para você apoiar o seu material. Mas antes de dar o tempinho aí para vocês separarem esse material, vocês já cumpriram todos os combinados? As mãos estão higienizadas? O ambiente que você vai estudar está organizado? Então, um tempinho para vocês fazerem tudo isso. Tudo certinho, tudo pronto aí, crianças? Então vamos começar a nossa aula? Vamos começar revisando o que nós aprendemos na aula passada? Então olhem lá, na aula anterior nós aprendemos sobre tipos de trabalho e o desenvolvimento tecnológico no comércio e nos serviços. Nós lemos uma reportagem, né? Vimos algumas questões sobre essa reportagem, o uso de internet, televisão e celular no Brasil. Nós analisamos alguns dados, né, durante a aula sobre essa reportagem. Vimos que também na área rural cresceu o uso de internet e também vimos por que as pessoas usam, né, para que finalidade as pessoas usam a internet. E também conversamos que boa parte da mão de obra foi substituída, né, graduada por máquinas e robôs. E o desenvolvimento tecnológico e científico levou ao aumento tanto da produção das indústrias quanto das trocas comerciais. E a professora Fran, né, trouxe a imagem para vocês analisarem. E também vimos e conversamos, né, sobre algumas profissões como a de datilógrafos, né, que não existe mais. Estão lembrados? Nós também conversamos que agora, né, nesse período de pandemia, nós estamos aprendendo de uma maneira diferente, né? Com a professora Fran aqui e as outras professoras nas videoaulas e os professores de vocês desenvolvendo outra atividade. Vocês estão lembrados que por causa da pandemia a gente não consegue estar juntos, né? E também a gente viu algumas atividades. E agora a professora Fran vai mostrar outras atividades que a professora Fran tem recebido. Vocês estão de parabéns! Uma atividade mais linda do que a outra. Tempinho aí para vocês conferirem a atividade de vocês se vai aparecer hoje.
Tudo certo, crianças? Então vamos ver do que se trata a nossa aula 29? Olha lá, aula 29. Tipos de trabalho e o desenvolvimento tecnológico no comércio e nos serviços. Então vou dar um tempinho aí para vocês anotarem a data de hoje, o número da nossa aula e o nosso tema. Tudo certo, crianças? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Olhem lá. Na aula passada, nós conversamos, sobre as profissões que foram extintas e sobre como estamos nos adaptando a tantas mudanças. E aí eu tenho uma questão. Você imagina como serão as profissões do futuro? Como que você imagina isso, crianças? Então, nós vamos para a nossa atividade 1. Olhem lá, atividade 1. Como você imagina as profissões do futuro? Desenhe para representá-las. Um tempinho aí para vocês fazerem, copiar a atividade e desenhar.
Fiquei curiosa para saber como você imagina a profissão do futuro, hein, crianças? Mas vamos dar uma olhadinha no vídeo que a professora Fran trouxe para vocês. Quais serão as profissões extintas no futuro? Esse vídeo ele foi elaborado, pelo Ricardo Amorim. Então, vamos assistir o vídeo. A pergunta de hoje é do Newton Bruno Dalcol. Ele quer saber qual a tendência de extinção de algumas profissões nos próximos 10 anos. Quais seriam essas profissões que seriam extintas? Obrigado pela pergunta, Newton. Bom, tem um estudo recente da McKinsey, feito no ano passado, no final do ano passado. Segundo ele, algumas profissões têm uma tendência quase total, uma probabilidade gigante de que serão extintas. E outras, por outro lado, têm uma tendência também quase gigante de que não serão extintas. Vamos a elas. Segundo esse estudo, atendentes de telemarketing têm 99% de chance de não existirem mais, porque vai ser uma profissão que vai ser terceirizada para inteligência artificial. Contadores e auditores, 94%. Vendedores de varejo, 92%. Corretor de imóveis, 86%. Maquinistas, 65%. Pilotos comerciais, 55%. Ou seja, em todas essas, é mais provável que essas profissões não existam, ou pelo menos que muito pouca gente as exerça. Isso é importante, porque aqueles que conseguirem reinventar a função e fazê-las de forma diferente, única, especial, talvez alguns poucos, sim, continuem fazendo e com resultados muito melhores do que eles têm hoje, mas eles vão ser exceção. E tem outras que a probabilidade de extinção é menos do que 50%, mas ainda é relevante. Por exemplo, a minha. Economistas, segundo esse estudo da McKinsey, tem 43% de chance de não existir mais esse trabalho em 10 anos. Técnicos de saúde, 40%. E aí vem aquelas que a chance de extinção é muito pequena. Bombeiros, o estudo da McKinsey estima em 17%. É bom lembrar que, por exemplo, quando aconteceu recentemente o incêndio da Notre Dame em Paris, foram usados não só drones, mas também robôs que entraram no combate ao incêndio, mas os bombeiros também atuaram. Editores, a chance só de 6%. Engenheiros químicos, só 2%. E educadores físicos e dentistas, uma chance muito próxima de 0%. Isso tudo é o que se vê hoje, mas o que a gente aprendeu é que da mesma forma que profissões que existem hoje somem, novas profissões surgem. E normalmente estas novas profissões são as que mais empregam. Um estudo do Fórum Econômico Mundial, também no ano passado, mostrou que das 10 profissões que mais contrataram no ano passado, nenhuma delas existia há 10 anos. Entre essas profissões a gente tem youtuber, não havia YouTube, portanto não havia youtuber. A gente tem operadores de drone, a gente tem motoristas do Uber, e esse é um caso interessante, porque é uma das que não existia, passou a ser uma das que mais contrata, e com o avanço dos veículos autônomos, em algum ponto no futuro vai deixar de existir também. Tem um outro estudo interessante que foi feito que hoje, 2 de cada 3 estudantes que estão entrando na pré-escola, assim que eles saírem, fazendo ou não faculdade, eles vão trabalhar com coisas que hoje, profissões que hoje não existem. 2 em 3. Então é para deixar claro 2 aspectos. O primeiro, sim, haverá muita destruição. Aquelas profissões com maior risco de automação ou de substituição por inteligência artificial são as que correm mais risco. Mas 2, haverá a criação de várias novas funções e profissões, mas que hoje a gente não sabe quais são. Isso é mais ou menos o que acontece em toda a revolução tecnológica, porque sempre a destruição dos empregos é mais clara. Quando surge uma tecnologia nova que faz com que empregos que existiam vão deixar de existir, fica mais fácil olhar para quais são esses empregos. O que é mais difícil é antever o que vai ser criado. E exatamente por isso a gente precisa estar preparado para conseguir trabalhar em coisas que a gente não sabe exatamente quais são. Só tem uma forma de fazer isso. Primeiro, desenvolvendo competências amplas, os mais gerais possíveis, que possam ser usadas em funções diferentes. Em segundo lugar, entendendo esses processos de transformação tecnológica para que a gente possa, sim, estar melhor preparado para lidar com eles. Interessante esse vídeo, não é, crianças? Vocês imaginavam que essas profissões vão ser extintas no futuro? E como a gente está se adaptando, a tantas mudanças? Então, continuando a nossa aula, olhem o nosso próximo slide.
Nos dias de hoje, as modificações no trabalho estão quase sempre associadas ao constante desenvolvimento de novas técnicas. Nós vimos, né, crianças, que essas técnicas elas estão ligadas, né, relacionadas aí à criação de novos equipamentos, novas máquinas. Nós vimos que tanto no campo quanto na cidade a gente está tendo essas mudanças, né? E o uso da internet que está sendo cada vez mais aí sendo utilizado, cada vez mais essencial para a nossa vida, né? E continuando, essas técnicas, elas são o conjunto de modos de produzir mercadorias ou oferecer serviços. Elas passam por transformações em função das inovações tecnológicas. Vejam a imagem que a professora Fran trouxe para vocês. Quem sabe do que se trata essa imagem? Alguém já foi em algum lugar parecido com isso? O que vocês acham? Se você disse que é uma feira, né, um comércio, você acertou. E vejam o que a professora Fran trouxe. O comércio é atividade com finalidade lucrativa, que envolve compra, venda ou troca de diferentes produtos, né, mercadorias. Crianças, se a gente for pensar no comércio e pensar lá nos primórdios, né, na civilização, na colonização, como que acontecia isso? O que vocês acham? Como que as pessoas vendiam produtos? Vocês já aprenderam isso com a professora de história, não aprenderam? Então, nós tínhamos o quê? A troca, né? A gente chama escambo. Nós tínhamos a troca. As pessoas trocavam os produtos. Depois foi criado o quê? O dinheiro, né? E as pessoas compravam produtos. Vejam a nossa imagem que a professora trouxe. Então, no começo nós tínhamos a troca, depois o dinheiro, aqui a professora colocou como questão do dinheiro físico, né? E agora nós temos até moeda virtual, né? As pessoas acabam aí trocando e comprando, utilizando uma moeda virtual. Vocês sabiam disso? Olha aí uma sugestão, né, depois, com o tempo, para vocês pesquisarem um pouquinho mais sobre isso. E agora, a professora Fran trouxe para vocês um vídeo, uma história de um comerciante para a gente ver o que esse comerciante precisou fazer, né, e como ele se adaptou e está se adaptando nesse momento que nós estamos vivenciando. Olá, tudo jóia? Meu nome é Gabriel. Eu sou comerciante do ramo do sorvete, trabalho com sorvete. E no nosso negócio lá as compras são feitas por telefone, a maioria. A gente passa pelo WhatsApp, né? Uma folhinha de pedido preenchida com aquilo que a gente quer e a empresa manda pra gente. A gente foi afetado aí durante a pandemia, né? Porque trabalhamos com buffet e aí essa atividade nossa teve um impacto aí por conta da chegada desse novo vírus, né? A gente ficou fechado aí por um período de mais de 2 meses, isso trouxe perdas financeiras e bastante dúvidas aí com relação ao futuro, mas graças a Deus as coisas agora estão se retomando aos poucos, a gente está vendo que as pessoas estão voltando, então a gente está otimista aqui com relação ao futuro. E com relação à influência da tecnologia, né, a gente teve assim a grande coisa que mudou, né, foi o atendimento e a venda online, né? Então a gente agora participa mais ativamente aí dos aplicativos de venda, né? E aí fazemos então entregas também, né? Então entramos nessa área, foi uma das coisas que mudou por conta desse novo modelo aí de negócio, né? E também a gente também a partir disso, né, viu uma necessidade maior de propaganda, de página nas redes sociais, né, de manter ativo e estamos agora então nesse momento apostando também as nossas fichas no crescimento das vendas online. Estamos achando que esse vai ser um ramo importante para a gente atuar no futuro.
Interessante, né, saber um pouquinho mais, né? O Gabriel, ele é um profissional do ramo alimentício, né? Ele tem uma empresa de sorvetes. E vocês viram que ele falou pra gente que no começo, né, foi um momento difícil, que eles estão se adaptando agora, fazendo vendas até pela internet. Vocês viram isso no finalzinho que ele relatou? E agora, crianças, eu pergunto para vocês, no comércio, quais são as profissões que nós temos no comércio? Vamos lá ver? Olha os slides. Nós temos aí a profissão de vendedores, de operadores de caixa, de repositores de mercadorias. E aí, crianças, nós vamos agora para a nossa atividade 2. Perto de onde você mora, existem comércios? Sim ou não? Escreva ou desenhe quais comércios, né, você observa aí próximo da sua casa. Um tempinho para vocês fazerem a atividade 2.
Tudo certo, crianças? Próximo da minha casa tem comércio. Tem uma panificadora, tem uma banca de revistas, tem um supermercado. E aí, próximo da sua casa? Eu acho que tem, hein? Vamos dar continuidade à nossa aula? Então, olhem lá. Atualmente é possível comprar produtos de vários países, mesmo dos mais distantes, principalmente pelo comércio virtual, né, online. Também podemos vender o que produzimos para outro país. Vejam que a imagem que a professora Fran trouxe, né? Percebam que no fundo dessa imagem nós temos ali o planisfério, né? O nosso planeta Terra. Conseguiram perceber isso? E continuando, olhem lá, a atividade de comprar produtos de outros países é denominada importação. Então, quando a gente compra de um país de fora, nós estamos falando da importação. E a atividade de vender produtos para outros países é denominado exportação. A professora Fran trouxe aqui a imagem, né, para vocês de um porto, né, a imagem de um navio com vários produtos aí que vai sair do Brasil para outro país, né? E ainda também no Brasil nós temos o comércio varejista, que por meio do qual os produtos são vendidos diretamente para o consumidor final, e o comércio atacadista, que por meio do qual os produtos são vendidos em grandes quantidades para comerciantes ou lojistas. Então, para entender um pouquinho mais, crianças, quando a gente vai numa loja comprar já o produto, né, final, nós estamos indo num comércio varejista. E o atacadista é quando o dono dessa loja, ele vai em uma fábrica, em uma outra revenda, né, e compra os produtos para nos vender. Tudo certo, crianças? Olhem a imagem que a professora Fran trouxe para vocês, né? Essa imagem de um depósito, né? E o nosso gráfico, né? Número de empresas segundo o segmento do comércio em 1000, Brasil 2014. Então, veja a quantidade de comércio varejista que nós temos, né? Maior parte do nosso comércio, ele é varejista. E dando continuidade, vejam lá, no comércio, os avanços tecnológicos aumentaram nas áreas de comunicação e transporte, o que favorece a relação entre governo, empresas e pessoas de todo o mundo. Neste momento, crianças, a gente não vai falar, né, sobre as mudanças no transporte, né, ou as mudanças na comunicação, porque nós vamos falar em outras aulas sobre isso, né? Mas a gente pensa, né, que as pessoas tiveram que se adaptar a essa nova época que estamos vivendo, né? As pessoas, se a gente for pensar lá no comércio, na loja, né, as pessoas tiveram que diminuir o público, né? Não entra um determinado tanto de pessoas no supermercado, por exemplo, tem uma quantidade, né, de pessoas que podem entrar. Geralmente é uma pessoa da família que vai no mercado, né? Nós temos que usar máscaras, nós temos que passar álcool em gel, medido nossa temperatura, né? Então, quantas mudanças a gente vem sofrendo, né? E também, crianças, como as pessoas começaram a consumir mais pela internet, né? Fazer o uso da internet para adquirir os produtos. E aí eu pergunto para vocês na atividade 3, olhem lá. Neste momento de pandemia, como as pessoas que moram com você estão se organizando para fazer as compras da sua casa? Então, um tempinho aí para vocês copiarem e responderem essa questão.
Tudo certo, crianças? Então vejam como a professora, né, Fran, tá se organizando nesse momento de pandemia. Olhem lá. Então, na minha casa, apenas uma pessoa da casa vai ao mercado, né? Geralmente sou eu. Ou o mercado, a farmácia, né? A gente costuma fazer alguns pedidos, né, de alimentos pelo aplicativo, outros produtos que a gente precisa comprar, né, que estamos precisando nesse momento. Nós optamos pela compra pela internet, né, e via aí a entrega, né, por motoboys. E eu tenho utilizado muitas coisas, crianças, as redes sociais, né? Nós temos utilizado muitas redes sociais aí, tanto para comunicação quanto para fazer toda essa questão do comércio na nossa casa, né? Nós utilizamos também muitos aplicativos e como é essa logística, né, crianças? Então, vejam, quando a gente pede um produto, né, para ser entregue na nossa casa, ele pode usar aí diferentes meios de transporte para chegar até a nossa casa. E aí, crianças, eu trouxe um esquema para a gente pensar juntos. O trabalho no comércio, que é o tema da nossa aula, né? Onde é feito esse trabalho? O que é feito, né, nesse trabalho de comércio? E quem trabalha no comércio? Aí eu vou dar um tempinho para vocês pensarem como que nós completaríamos esse esquema.
Tudo certo, crianças? Então vamos conferir se vocês pensaram, né, como a professora Fran. Olha lá, então, o nosso esquema como ficaria. Então, onde é feito, né, o comércio? Nós temos comércio pela internet, lojas, barracas, mercados e aplicativos. E o que é esse comércio? Compra e venda de produtos. E quem trabalha? Vendedores, repositores de mercadorias, operador de caixa. Foi isso que vocês pensaram? Ah, vocês estão de parabéns, muito bem. E olhem lá, crianças, estamos chegando ao final de mais uma aula de geografia. Que pena, né? Mas antes da gente se despedir, vamos revisar o que nós aprendemos hoje? Então, olhem lá. Hoje nós aprendemos sobre as mudanças dos tipos de trabalho e o desenvolvimento tecnológico no comércio e nos serviços. Então, crianças, agora a professora Fran se despede de vocês, né, com um super beijo e até a próxima aula.